confusão, filmando a confusão. O assunto do momento é Marcos Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. O Política Confusão, claro que não ia ficar fora dessa. Para começar, nós vamos conversar com Durval Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Durval, você como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Assembleia, para começar, qual foi o papel efetivo da comissão para defender a torcida do América? Realmente, nós temos um esforço muito grande para a defesa da torcida do América, né? Já comunicamos até o IBAMA, porque espécie em extinção tem que ter a proteção do próprio IBAMA, né? Então, a Comissão de Direitos Humanos já encaminhou ofícios nesse sentido, requerimento, pedindo ao IBAMA que nós não podemos permitir a extinção da torcida do América de jeito nenhum. Mas é uma torcida minoria, resistente e que merece ser preservada com toda certeza, e uma das preocupações nossa na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Agora, um assunto recorrente, né, nos telejornais é a presença à frente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, o pastor Marcos Feliciano. Só que muita gente ainda não sabe qual que é o papel dessa comissão. Qual que é a função dela? Olha bem, qualquer deputado ou qualquer cidadão pode pensar o que quiser, como quiser. Não pode incitar o crime. Isso há restrição nesse sentido. Então a gente acha que a primeira garantia de uma comissão é a garantia da liberdade de expressão, da pessoa pensar o que ela quer pensar, né? Eu acho que essa é a base e origem de todos os outros direitos. A questão da orientação sexual é um direito que tem que ser garantido. A luta contra a tortura, contra qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, né? A luta contra o racismo, contra a discriminação racial. Por quê? Nós temos uma Constituição Federal que ela estabelece no seu artigo 1º o Estado, que nós somos um Estado democrático de direitos, que tem entre seus 5 pilares 2, a questão da dignidade humana e da cidadania. Falando especificamente sobre o pastor Marcos Feliciano, que agora está à frente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, ele, antes mesmo de ser eleito, fez algumas declarações consideradas homofóbicas e racistas. Isso não seria o mesmo que colocar à frente da CBF alguém que o futebol seria uma coisa menos importante, como José Maria Marim? É de triste lembrança. José Maria Marins tem um histórico, na época da ditadura, de apoio a violadores de direitos humanos. Por exemplo, é dele pérolas, quando ele foi deputado estadual em São Paulo, defesa do delegado Fleury. É importante a gente deixar claro isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, seria também a mesma coisa que pôr a raposa para tomar conta do galinheiro. E eu acho que esse cidadão, deputado, Marco, ele está com o seu sobrenome um pouco equivocado. Deveria ser Infeliciano, porque ele não é uma pessoa feliz, uma pessoa que tem tanto ódio, uma pessoa que carrega revolta como ele carrega, e nem tem Deus no coração, porque a minha experiência de Deus é uma experiência de alegria e de felicidade, não uma experiência de ódio, de rancor, né? O meu Deus é o Deus da misericórdia, não é o Deus que mata John Lennon, não é o Deus que mata Mamonas assassina. Isso é um Deus pistoleiro. Que negócio é esse, né? Eu acho que nós não podemos ter alguém numa comissão de direitos humanos que é contra os princípios dos direitos humanos ou da comissão. E está claro no objetivo da Câmara Federal que a questão da livre orientação sexual e a questão do combate à discriminação e ao racismo são objetivos dessa comissão. Então, alguém que discorda disso frontalmente e usando um falso argumento teológico, porque quando ele fala dos negros, 60% da população brasileira é negra, que são filhos da maldição por causa da questão de um filho, né, de Noé, que teria rido, o Cã, né, quando ele estava embriagado. Olha, isso é uma visão tão rasteira, tão superficial de teologia, que ele não entendeu nada da Bíblia. E como que ele vai querer entender de direitos humanos, ser pastor e deputado de direitos humanos, se ele não entende nada de questão de teologia? Então ele erra quando ele se aventura no terreno teológico, ele erra quando ele se aventura na questão da política, misturando as duas coisas, não defendendo um Estado laico, e ele erra profundamente, porque uma pessoa tão infeliz assim,
não pode estar numa comissão que tem como objetivo de garantir a felicidade dos outros. Então, o senhor Marco, que não é marco nenhum, que não marca nada, infeliciano, é uma pessoa que deveria ir para o divã, se tratar, né, e voltar a ler os evangelhos de Jesus Cristo, ou conhecer a figura de Jesus de forma diferente, que é o grande defensor de direitos humanos, o grande apoiador do direito das minorias, é Jesus Cristo, e ele acho que não se lembra disso. Indiretamente, a culpa da eleição dele não é também do PT e do PMDB, que abriu mão da comissão para poder pegar outras pastas? Sim, e eu digo mais, das esquerdas como um todo, né? As esquerdas tinham que ter priorizado a Comissão de Direitos Humanos, numa lógica de poder e até com orientação com o Palácio do Planalto, priorizaram algumas comissões e não priorizaram a Comissão de Direitos Humanos. Agora, isso tudo tem um lado positivo nesse debate. Está mostrando como que a sociedade está alerta na questão da defesa dos direitos humanos. E está derrubando aqueles chavões preconceituosos dizendo que direitos humanos defende bandido. Então eu acho que esse debate está tendo essa riqueza, mas o PT, o PMDB, o PCdoB, o PDT, os partidos que tem o PSB, que tem um alinhamento mais de esquerda, também são responsáveis. Não levar em conta, não priorizar a questão dos direitos humanos. Que aprendam para frente, aprendam em outras escolhas, não tenho dúvida disso. O Marcos Feliciano disse que Deus matou John Lennon. Mas por que ele deixou Sarney vivo? E ele também, o próprio Marcos Feliciano, corre muito risco disso, né? Porque ele está, de alguma forma, provocando a ira de Deus. Outro dia, num debate da PEC 37, a PEC da impunidade, que eu sou contra ela, e ela foi apresentada exatamente por um deputado do Maranhão, né? Que é delegado de polícia. E eu terminei o meu debate diante de procuradores, promotores e membros da sociedade dizendo, pode sair alguma coisa boa na política do Maranhão? Né? Levantei isso para dizer claramente que realmente você vê que Deus é tão bondoso, né? Que permite aí que, quem sabe, o filho da maldição lá de Noé seja o próprio Sarney, porque o que ele já tem de longevidade, de presença na política, vamos falar isso pro Marcos Infeliciano, né? Olha lá, hein? Se o cano é o Sarney, quem sabe? Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Esse é o Política Confusão. Acabamos de conversar com Durval Ângelo. Agora nós vamos até Antônio Liboni, presidente do PSC Mineiro, mesmo partido de Marcos Feliciano. Fusão, filmando a confusão. Fusão, filmando a confusão. Doutor Boni, o Marcos Feliciano, ele andou fechando algumas sessões da Comissão de Direitos Humanos. O senhor, como presidente mineiro do Partido Social Cristão, você não acha que o Marcos Feliciano está precisando fazer um social? Não, ele está propondo um social lá. O fechamento foi porque não deram condições para que a comissão pudesse funcionar. Então ele usou do regimento e fechou a sessão. Qual que é a posição do PSC Mineiro em relação à eleição e à permanência do Marcos Feliciano à frente da comissão? O PSC Mineiro apoia e quer manter Marcos Feliciano, porque acreditamos que ele fará um grande trabalho frente à Comissão de Direitos Humanos, trazendo para a discussão da sociedade temas que há muito tempo não se discutiam ali, como, por exemplo, a questão do menor, outros problemas com as cadeias superlotadas, problema de tráfico de crianças, de pessoas, muitos outros assuntos que não vinham sendo discutidos, e só colocando questões das minorias, mas esse é um problema sério do país. O senhor acha que está sendo efetivo a ação do Marcos Feliciano à frente da comissão? Está sendo efetivo, ele vai conseguir trabalhar, vai conseguir realizar um grande trabalho, a sociedade vai ficar reconhecida, tá, desse trabalho que ele fará este ano e, quem sabe, em 2014 possa ser reconduzido, inclusive. Vários deputados abandonaram a comissão, foi aquela bagunça, né? E estão criando a Frente Extraordinária de Direitos Humanos. Ou seja, tem a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, agora estão criando a Frente Extraordinária. Esse embate todo não está sendo prejudicial? Eu acho que existe a questão interna lá da própria Câmara e que alguns deputados, sentindo a perda de espaço político, querem retomar. Mas o PSC não tem culpa disso, porque foram os próprios partidos lá que largaram esta comissão para o PSC conduzir. E, graças a Deus, o PSC vai saber conduzir esse trabalho. O presidente nacional do PSC, em uma reportagem publicada pelo UOL,
disse que inicialmente ele não era a favor da permanência do Marcos Feliciano. De repente ele disse que isso estava sendo bom porque estava tirando o partido da marginalidade. Isso não parece que o interesse do partido está acima do sentimento popular? Olha, eu não vi realmente essa declaração. O partido sempre caminhou unido. Imediatamente a polêmica iniciada, nós tivemos a preocupação de nos reunir e esta posição foi tirada, é de total apoio ao Marcos Feliciano. A gente vê sempre, né, falta de coerência entre os partidos. E dá para ver que o PSC, por mais que tenha muita gente criticando aquela coisa toda, vocês mantêm a postura. Agora, quais são os valores do partido? Qual que é o ideal do partido, que é aquilo que vocês defendem e não mudam? Nós temos como slogan ser humano em primeiro lugar. E ser humano em primeiro lugar representa a família, representa o bem. E o partido percebe e vai continuar lutando para que o Brasil caminhe com os seus valores, entendendo, com a melhor solução, que é ter uma família estruturada, que é guardar as crianças, que é educar o jovem, não deixar ele entrar nas drogas, coisas que muito tem levado a fim de muitas vidas. Enfim, essa é uma situação que o partido não abre mão, que é esse social ligado à família. Muito obrigado. Agora nós vamos conversar com um representante de movimento social para falar mais sobre o assunto. Esse é o Política e Confusão aqui na Cidade Administrativa. Vamos conversar com o Cris do Morro para saber o que ele acha mais sobre o assunto. Cris, para começar, já que nós estamos falando sobre o Marcos Feliciano, eu queria te perguntar, o que sai primeiro? O Marcos Feliciano, o José Maria Marinho da presidência da CBF, o metrô de Belo Horizonte ou o Cruzeiro da Copa do Brasil? Cara, eu vou te falar sinceramente, o Cruzeiro da Copa do Brasil. Como um bom atleticano, eu vou te falar porque realmente tem coisa no Brasil que não sai. Por exemplo, a política eu acho que ela é a única, é igual enterro de anão, você não vê nunca acabar. A política, por exemplo, você vê um Zé Sarney até hoje, né, não preciso dizer muita coisa. Mas eu vou te falar sinceramente, o Brasil, se não surgindo lideranças novas, a coisa não vai andar. Se você comenta uma liderança comunitária, o que foi para você o Marcos Feliciano sendo eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara Federal? Cara, para mim, sinceramente, não fez diferença nenhuma. Porque os direitos humanos no Brasil, primeiro que não existe. Eu sou um cara que não acredita nos direitos humanos. Você vê crianças dormindo na rua, mendigo sendo desrespeitado, você vê na favela sendo maltratada. Cadê o direito humano? Onde está? Eu pergunto. Você deu uma comissão que eu acho que só serve para ganhar dinheiro. Então, quando eu vi lá o Marcos Feliciano, eu sou evangélico, né? Não que eu acho que o evangélico tem que estar sim dentro das coisas, envolvido no meio da política. Eu sou evangélico, estou envolvido no meio da política, mas nem por isso eu discrimino ninguém. O próprio Jean também ter feito, eu acho que foi infeliz o jeito que ele falou da Bíblia, o jeito que ele falou dos evangélicos. Eu acho que não concordo, da mesma forma que eu não concordo com o que o Marcos Feliciano falou dos gays também, assim, da forma que foi falado. Eu vou ler algumas frases aqui que o Marcos Feliciano disse, tá? E eu queria que você comentasse justamente, ou seja, pela atitude e o que ele apresentando algo. Então, ele colocou no Twitter, abre aspas, africanos descendem de ancestrais amaldiçoados por Noé. Isso é fato. O movimento da maldição é a polêmica. Não seja responsável, twitters. E depois ele ainda se explicou dizendo, abre aspas, o caso do continente africano é sui generis. Quase todas as seitas satânicas de voodoo são oriundas de lá. Essas doenças, como a AIDS, são todas provenientes da África. Cara, complicado, né? Porque nós vemos um país onde nós negros estamos lutando cada dia mais e mais para nos firmarmos na sociedade, né? Pelo contrário, a gente faz essa sociedade e aí, de repente, vem uma frase dessa. E queria deixar claro para o Marcos Feliciano o seguinte, como evangélico, como um cara, irmão em Cristo que nós somos, eu quero dizer para ele que quando Jesus morreu na cruz ali, foi crucificado, tudo aquilo que era maldição, tudo que era pecado foi embora, né? Se Noé teve essa maldição, se teve isso na Bíblia, Noé é antes de Jesus, pô. Então o cara não acredita em Jesus? Como evangélico, então eu acho que você foi infeliz nessa frase. E acredito que nós negros nós temos uma contribuição muito grande para o mundo inteiro, porque se todo mundo imaginar, o mundo começou pela África, né? Então nós estamos aí falando de um continente que deve ser super respeitado. E Marcos Feliciano, acho que
você como irmão em Cristo, eu acho que nós como evangélicos, nós já temos que quebrar algumas barreiras que o povo acha que crente, todo crente é diferente, que todo crente é cabeça fechada. Não, nós temos que abrir nossa cabeça. Eu acho que você chegou no momento em que o Brasil está em transformação com frases erradas que não cabem no Brasil dos dias de hoje. O que você acha, possíveis consequências, o que pode acarretar o Marcos Feliciano continuando como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara? Cara, eu acredito que o Marcos Feliciano ficando lá, continuando lá, que os caras lá do mensalão continuando lá, todo mundo que está errado, nós vamos ter que começar a fazer uma limpeza geral. Né? Talvez o Marcos Feliciano seja o ponto de partida, mas não podemos parar nele, não é o único errado. Né? Nós temos muita coisa para olhar nesse Brasil. Não justifica a gente estar só limpando um lado. Hoje é o Marcos Feliciano, amanhã vai surgir outro fulano. Não, vamos limpar o Brasil. O Brasil precisa de uma limpeza geral. No futebol, por esse valor da CBF, cara. Pô, não é possível que nós brasileiros vamos continuar torcendo para uma seleção cheia de corrupção. Uma pergunta para quem não quer calar. Quem cai primeiro, então? O Marcos Feliciano, o José Maria Marim ou o Rote da Ana Maria Braga? Cara, a Maria Braga já tá caindo, né, coitado? O jeito da falar, bom dia. Né? Aí não dá pra. Aí até sacanagem perguntar quem vai cair primeiro, né? Muito obrigado, Cris. Esse foi a entrevista com o Cris Novo. Ufa! Esse foi mais um Política Confusão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!